Fala, meu consagrado, minha consagrada, beleza? Vamos resolver questões de informática do seu concurso. Vamos para as questões agora. Então, beleza, pessoal, vamos começar aqui a fazer correção de questões de informática da banca Instituto Legados. Nosso concurso de referência é o da Secretaria Municipal de Educação de Parnaíba, Piauí, cuja aplicação da prova será no dia 5 de maio de 2024. Então, eu dividi os temas em conceitos básicos de informática, componentes básicos de um microcomputador, hardware e software, arquitetura básica de computadores e dispositivos periféricos, dispositivo de armazenamento e cópia de segurança. Então vamos lá. Primeira questão diz assim: um periférico é qualquer dispositivo conectado a um computador que permita a comunicação ou interação do computador com o mundo externo, entrada, saída e entrada e saída. Assinale a alternativa que representa um periférico de entrada e saída, ou seja, um periférico híbrido, misto. Então, por exemplo, o mouse ele é um periférico somente de entrada. A impressora convencional é um periférico de saída. O joystick, que seria um controlador de jogo, é um periférico de entrada. A placa de rede é um periférico de entrada e saída. O microfone é um periférico de entrada. Como ele quer um periférico de entrada e saída ao mesmo tempo, ou seja, ele quer um periférico misto, você marcaria a letra D. Eu coloquei assim, ó, periférico de entrada, teclado, mouse, scanner, joystick, etc. Periférico de saída, monitor, impressora, caixa de som, etc. Periférico de entrada e saída misto, híbridos, monitor sensível ao toque, impressora multifuncional, placa de rede, etc. Uma placa de rede pode ser considerada um periférico misto, ou seja, híbrido de entrada e saída, I/O, porque desempenha funções tanto de entrada quanto de saída de dados. Aqui é um exemplo de uma placa de rede. Portanto, o gabarito seria letra D. Próximo. Periféricos são dispositivos que fazem a comunicação do computador com o meio externo. Podem ser de entrada, saída ou entrada-saída. Assinale a alternativa correta. Monitor, nós vimos que é um periférico de saída. E ele falou que é de entrada e saída. Então, isso aqui está falso. Então, observa que aqui, ó, teclado ele é somente de entrada. Joystick seria um periférico de entrada. HD, entrada e saída. São periféricos de entrada? Falso. Caixa de som, saída. Impressora matricial, saída. São periféricos de saída? Gabarito, letra C. Letra D. Placa de rede, entrada e saída. Mouse, entrada. São periféricos de entrada e saída? Não, porque o mouse é de entrada. E a placa de rede, sim, é de entrada e saída. Drive. Drive, pessoal, é qualquer elemento físico. Então, seria a ideia de hardware. Então, não dá para definir. Scanner é um periférico de entrada. São periféricos de saída? Não. Porque, por exemplo, poderia ser pendrive. Eu não sei o que ele quer. Drive de disquete, drive de CD, drive de DVD. Quando tiver a palavra drive, é algo físico. É um elemento físico. Como eu falei para vocês, drive de CD, drive de DVD, drive de Blu-ray, pendrive. Então, realmente, o gabarito aí para essa questão foi a letra C. Próxima questão. Os periféricos são equipamentos que fazem a entrada e a saída de dados de um computador. Em relação aos periféricos de entrada e de saída, assinale a alternativa correta. São exemplos de periférico de saída. Teclado? Claro que não. O teclado ele é de entrada e o mouse é de entrada. De entrada, monitor? Não, monitor é saída e a impressora ela é saída. Todos os periféricos, sem exceção, são considerados de entrada e de saída, sendo, portanto, híbridos. Isso aqui está falso. Os scanners são considerados periféricos de saída? Não, são de entrada. As memórias são periféricos de entrada? Não, pessoal, porque é o seguinte, qual é a memória que ele está falando aqui? Será que é a memória relacionada a um HD? Se for um HD, é de entrada e saída. Teclado e mouse são exemplos de periférico de entrada? Correto. Já o monitor e impressora são exemplos de periférico de saída? Correto. Gabarito, letra E. Próximo. A memória é um tipo de memória que permite a leitura e a escrita, utilizada como memória primária em sistemas eletrônicos digitais. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna acima. A memória flash, que, por exemplo, é aquela que se encontra em um pendrive, é uma memória secundária. A memória ROM é uma memória primária. No entanto, ela permite a leitura. A memória RAM ela é primária e ela permite tanto a leitura quanto a escrita. Então, o gabarito será a letra C.
A memória HDD, ele queria dizer disco rígido, né? HDD seria uma memória secundária e ela permite tanto a leitura quanto a escrita, tranquilo? A mesma ideia da memória SSD, os discos SSD, eles são memórias secundárias e permitem a leitura e a escrita. Portanto, o gabarito será a letra C. A memória de acesso aleatório, memória de acesso randômico, é a memória RAM. A função é armazenamento temporário de dados e programas em uso pelo sistema operacional e aplicativos. Volatilidade, volátil, os dados são perdidos quando o computador é desligado ou reiniciado. Acesso aleatório, os dados podem ser acessados em qualquer ordem e em tempos de acessos iguais. Alta velocidade de acesso em comparação com o dispositivo de armazenamento de dados não voláteis, geralmente medida em gigabytes ou terabytes, variando de alguns gigas a vários teras. Tecnologia DDR, SDRAM, DDR2, DDR3, DDR4. Tem prova de concurso que coloca assim: DDR4 faz referência a que elemento do computador? Você marcaria a memória RAM. Baixa latência para acesso rápido aos dados, conectada diretamente à placa-mãe do computador, permite executar vários programas simultaneamente, melhorando o desempenho do sistema. Portanto, gabarito é a letra C. Próximo. A palavra BIOS significa, em tradução livre, Sistema Básico de Entrada e Saída. É um software. É o responsável pela execução de tarefas imprescindíveis, como o reconhecimento dos hardwares instalados, a verificação das horas no relógio interno e a inicialização do sistema operacional. Fundamental na arquitetura de computadores, é correto afirmar que os conteúdos da BIOS são armazenados em que tipo de memória? Você marcaria memória ROM. Letra D é a resposta. Olha só, o BIOS é um programa que fica armazenado em uma memória especial, localizada na placa-mãe. Trata-se de um tipo de memória ROM. O tipo mais usado atualmente é a Flash ROM, ou Flash BIOS, que pode sofrer modificações, ou seja, atualizações, por um programa especial desenvolvido geralmente pelo fabricante. Portanto, gabarito letra D. Próximo. Assinale a alternativa que contém um exemplo de disco em estado sólido. Então, seria o disco SSD. Gabarito letra B. O que é SSD? Em português, seria uma unidade de estado sólido. É um tipo de dispositivo de armazenamento de dados utilizado em computadores e outros dispositivos eletrônicos. Em comparação com os discos rígidos tradicionais HDD, os SSDs não possuem partes móveis, sendo composto por chips de memória flash que armazenam dados de forma permanente. Ou seja, a ideia de permanente significa que permanece mesmo na falta de energia elétrica. Então, portanto, o gabarito é a letra B. Os SSDs são conhecidos por oferecerem diversas vantagens em relação aos HDDs, tais como velocidade, durabilidade, consumo de energia, menor tamanho e peso. Devido a essas vantagens, os SSDs têm se tornado cada vez mais populares e são amplamente utilizados em computadores pessoais, laptops ou notebooks, servidores e outros dispositivos eletrônicos. Próximo. O dispositivo de armazenamento de dados que não possui partes móveis em sua estrutura, fazendo com que não sofra falhas mecânicas, pois nada se movimenta dentro da sua estrutura. Denomina-se SSDs. Você marcaria a letra B. Próxima questão. É um componente de software responsável pela comunicação entre o sistema operacional do computador e um dispositivo conectado a ele. Ele simplifica a tarefa da aplicação, atuando como um tradutor entre o dispositivo e as aplicações ou o sistema operacional. O texto acima é a definição de... Então, você marcaria a letra E. É o driver. Driver da impressora, driver do teclado, drive do mouse, drive do microfone, etc. Quando a gente falar drive sem o R no final, é algo físico. Exemplo, pendrive. Quando eu falar driver, é algo lógico. É o software. Exemplo, driver da impressora. Portanto, o gabarito é a letra E. 9.
assinale a alternativa que apresenta o conceito correto sobre a tecnologia Plug and Play. Plug and Play significa conectar algo e utilizar. Por exemplo, você comprou um mouse novo, conecta o mouse, o sistema reconhece, instala os drives daquele mouse e você começa a utilizar. Então, é essa a ideia da tecnologia Plug and Play. Então, você marcaria aí a letra E, recurso inerente ao dispositivo e ao sistema operacional, que possibilita que qualquer dispositivo seja instalado e configurado automaticamente. Gabarito letra E. Plug and Play, em português, significa conectar e usar. Refere-se a uma tecnologia que permite que os dispositivos de hardware sejam automaticamente detectados e configurados pelo sistema operacional do computador sem a necessidade de intervenção manual do usuário. Portanto, o gabarito letra E. Pouco de noções do sistema operacional Windows, conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e pastas. Vamos lá. Qual dos caracteres abaixo é um caractere inválido para a criação de pastas e arquivos no Windows 10? Então veja, no Windows 10, os nomes de arquivos e pastas não podem conter os seguintes caracteres. Você vai lembrar da palavra baseado. Olha só, esse B é de barras. Qualquer tipo de barra não é aceitável. Aspas, setas. Aqui significa setas. Seria menor e maior. Seta para a esquerda, seta para a direita. Interrogação, asterisco, 2 pontos. Então veja que a letra E apresenta um caractere que não pode ser utilizado para nome de arquivos e pastas no Windows 10. Gabarito letra E. 11. Um usuário está utilizando o programa Explorador de Arquivos, que pode ser acionado através da tecla do Windows mais E, que integra o MS Windows 10 em sua configuração padrão, para visualizar os 5 arquivos de uma pasta de um computador, cujos nomes aparecem listados na tela do programa na seguinte sequência. Observa que esses arquivos têm um nome, têm um ponto de separação e uma extensão. Essa extensão aqui, pessoal, caracteriza o tipo de arquivo. Se é TXT, observa que dá para entender que é texto puro, texto simples. O programa no Windows que vai abrir esse arquivo seria o bloco de notas. Tranquilo? Agora observe o seguinte, ele pergunta, para selecionar apenas, observa que existem restrições, os arquivos 1.txt e arquivo 4.txt, ele quer selecionar apenas o primeiro e o antepenúltimo, com o objetivo de movê-los para outra pasta. Esse usuário, antes de dar um clique de mouse sobre o nome de cada arquivo desejado, deverá pressionar qual tecla? Observa, eu posso selecionar de forma sequencial, sequencial começa com S, Shift, ou de forma não sequencial, alternada, que seria o controle. Como é o controle? É a tecla Ctrl, gabarito letra B. Então veja, no explorador de arquivos, Explorer, File Explorer ou Windows Explorer, acionado via tecla do Windows mais E, o usuário poderá utilizar as teclas Ctrl e Shift para a seleção de arquivos, sendo que para a seleção alternada, utiliza-se a tecla Ctrl e para a seleção sequencial, utiliza-se a tecla Shift. Observa que ele selecionou nessa questão alternadamente. Então, ele controlou os arquivos que ele desejava para a seleção. Com isso, o gabarito ficou a letra B, tecla Ctrl. Então, coloquei aqui para vocês a tela do explorador de arquivos. Aqui eu fiz uma seleção, no caso, alternada ou não sequencial. Selecionei o primeiro arquivo, selecionei o último, utilizando a tecla Ctrl. Observa que eu cliquei pressionando a tecla Ctrl. E no segundo caso, eu selecionei a parte de fórmulas até o arquivo gcmjoaopessoa.docx, sequencialmente, utilizando a tecla Shift. Cliquei no primeiro arquivo, pressionei Shift e selecionei no último arquivo dessa sequência, onde tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 arquivos selecionados. Então, realmente, selecionar em sequência é a tecla Shift. O próximo tema seria conceitos básicos de internet, ferramentas, navegadores e aplicativos de internet. A respeito de uma página na World Wide Web,
exibida na tela de um computador através do browser, o recurso vinculado a palavras, imagens ou objetos que, a partir de um clique de mouse, possibilita ao usuário acessar outras páginas, ou seja, saltar para outras páginas ou computadores da internet, é denominado de hiperlink, gabarito letra C. Próximo. Um usuário navegando através do Google Chrome se deparou com um termo desconhecido e decidiu abrir uma nova guia. O que ele quer abrir? Nova guia. Para realizar uma busca pelo seu significado, usando para isso apenas o teclado. Qual atalho do teclado ele utilizou para abrir uma nova guia? Então, olha só, você marcaria letra D, Ctrl T. Se fosse uma nova janela, Ctrl N. Em navegadores web como Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge, temos as combinações de teclas e suas respectivas funções. Ctrl N, nova janela. Ctrl T, nova guia no Google Chrome e no Microsoft Edge, ou nova aba no Mozilla Firefox. Portanto, nova guia no Google Chrome, Ctrl T, gabarito letra D. Próxima. No Google Chrome, para abrir uma nova janela anônima, deve-se pressionar, você marcaria Ctrl Shift N, que é a navegação chamada de anônima. Você marcaria letra C. Então veja, no Google Chrome, Ctrl Shift N seria a navegação anônima, que foi a resposta para a questão do concurso. Se fosse no Microsoft Edge, seria Ctrl Shift N, navegação in private. Destacando aqui o N. Já no Mozilla Firefox, seria Ctrl Shift P, navegação privativa. Esses tipos de navegações se resumem em navegação privada. É uma forma de navegação que permite ao usuário navegar sem armazenar histórico, cookies, senhas salvas, dados em formulários, etc., sendo possível ao administrador da rede verificar quais URLs foram acessadas. Ele não vai saber conteúdo que eu forneci, mas ele pode verificar que tipo de sites estão sendo acessados, até para futuro bloqueio de sites com conteúdos indevidos ou não pertinentes ao ambiente de trabalho. Então, o gabarito seria a letra C. Próximo conteúdo está relacionado à edição de textos, planilhas e demais documentos utilizando o Microsoft Office 365. Então, vamos lá. Próximo. No Microsoft Word do Office 365, há uma série de atalhos através do teclado que dinamizam bastante a experiência do usuário. Qual a função do teclado Ctrl B? Negrito não é, porque negrito é Ctrl N. Seria salvar, gabarito letra B. Salvar como F12. Abrir um arquivo novo seria Ctrl O. E abrir um arquivo já existente, Ctrl A. Eu coloquei aqui para você o seguinte, ó. Se eu quiser salvar as alterações, Ctrl B. Negrito, Ctrl N. F12, salva como, Ctrl O, criar um novo documento e Ctrl A, abrir um arquivo já existente. Portanto, o gabarito letra B. Próxima. Qual a função da ferramenta do Microsoft Word Office 365 representada na figura abaixo? Será que é recuo vertical? Será que é justificar? Não é. Seria espaçamento de linha e parágrafo. Letra C. É aqui que você consegue colocar um espaçamento, por exemplo, entre as linhas de um e-mail. Eu coloquei aqui para você o seguinte, ó. Na área de edição do Word, você vai ver que na página inicial, no grupo parágrafo, você tem um botão chamado de espaçamento de linha e parágrafo. Então, realmente o gabarito é a letra C. Próxima. Utilizando o aplicativo Word, o pacote Office 365, tem-se que a função dos botões apresentados a seguir representam respectivamente. Então, o primeiro seria a cor do realce do texto. O segundo é classificar em ordem crescente ou decrescente, data, números, textos. Aqui seria classificar. E esse último aqui seria efeito de textos e tipografia, gabarito letra B. Próxima, a imagem abaixo é extraída da ferramenta Microsoft Word Office 365, exibe o recurso disponível para alterar configurar. Simples, um e-mail, duplo, pelo menos, exatamente múltiplos. Então isso aqui tem a ver com o quê? Espaçamento entre linhas, gabarito letra C.
Próxima questão. A imagem abaixo foi extraída da ferramenta Microsoft Word Office 365. Observa que ele destacou esse canto aqui, ó, que faz a seleção de algo no parágrafo. Então veja, ó, ele tem que ter a ver com o parágrafo. Então qual seria a ideia? Iniciar a caixa de configurações de parágrafo? Sim, gabarito letra A. Então veja, quando você clica nesse botão, está aqui, ó, na página inicial do grupo parágrafo, você vai ver que tem assim, ó, configuração de parágrafo. Você vai ver que abre uma janela e nessa janela tem exatamente, ó, aquela seleção da questão anterior, espaçamento entre linhas. É nesse local que você coloca as configurações de parágrafo. Portanto, o gabarito aí seria letra A. Próxima questão. A imagem abaixo foi extraída de uma planilha criada no Microsoft Excel Office 365. Observa que tem aqui, pessoal, uma explicação onde ele diz o seguinte, ó, o valor a receber, está aqui, ó, o valor a receber na coluna D, é o resultado da soma do salário líquido com o auxílio alimentação. Então aqui, por exemplo, ó, 979 é a soma de quem? Igual B2 mais C2. Ou eu poderia escrever igual soma B2 com C2. Como não tem nenhum valor entre eles, eu poderia escrever o seguinte, ó, igual soma, ou ainda, né, soma B2 até C2. Dois pontos significa até. E ponto e vírgula significa com ou i. Eu prefiro com. Então, por exemplo, a soma B2 com C2. Se você olhar para as alternativas, a antepenúltima informação diz o seguinte, ó, multiplicar B2 com C2, calcula o valor total que o funcionário Pedro irá receber. Então, veja que Pedro está recebendo através de uma soma e não de uma multiplicação. Então, esse item estaria falso. Aí você olharia para as alternativas. Ó. Antepenúltimo tem V, na letra B também tem V, e na letra C também tem V. Então, isso aqui estaria incorreto. Ou eu marcaria D ou E. Então, vamos aqui para o primeiro item, que fala assim, ó, arroba média, parênteses B2, dois pontos B6. Calcula a média de salários dos funcionários. Aqui eu acho que ele quis dizer salários líquidos, né? Porque seria de B2 realmente até B6. Aí seriam os salários líquidos. Agora, qual é o erro aqui, pessoal? Início de fórmulas tem que ser pelo sinal de igualdade. Professor, se eu digitar arroba média B2, dois pontos B6, vai funcionar no Excel? Vai, mas porque ele tem a autocorreção. O certo é que toda fórmula tem que ser iniciada pelo sinal de igualdade. Não me interessa outro caractere. Por exemplo, se eu iniciar com o sinal de mais, por exemplo, mais, média, alguma coisa, B2, dois pontos, B6, o que vai acontecer? Vai aparecer o sinal de igualdade. Se eu colocar menos, média, abre parênteses, B2, dois pontos, B6, quando eu der o Enter, o que vai acontecer? Ele vai colocar o sinal de igualdade. Porque é o seguinte, por padrão, toda fórmula ou função tem que ser iniciada pelo sinal de igualdade. Se eu desabilitar a autocorreção, você vai ver que você não consegue iniciar fórmulas sem o sinal de igualdade, que é o padrão. O sinal de igualdade é o padrão. Isso aqui estaria falso. Segundo item, igual soma C2, dois pontos C6, calcula o valor total do salário líquido pago aos funcionários. Salário líquido, pessoal, você não viu que é de B2 até B6? Não é de C2 até C6. Salário líquido é de B2 até B6. De C2 até C6 é o auxílio alimentação. E ele falou aqui na questão, calcula o valor total, ou seja, o somatório, do salário líquido, falso. Cifrão total igual D2, dois pontos D6. Foi a fórmula utilizada na célula D7 para obter o resultado em D7 aqui, ó, está dando 6.352. Claro que não, se eu digitar da forma que está aí apresentada, vai simplesmente aparecer exatamente essa digitação. Então, esse item estaria falso. Portanto, você marcaria a letra E. Observe o seguinte, ó, coloquei aqui para vocês a mesma tabela, só que agora ó, apresentando as fórmulas ou funções. Ó. Aqui, por exemplo, ó, salário líquido mais auxílio alimentação, ó, igual B2 mais C2. Para Pedro, para Juliana, que está na linha 3, ó, B3 mais C3.
sinal de igualdade. Ó. Se eu quisesse somar todos aqui, ó, igual soma de D2 até D6. De D2 até D6. Desse ponto até esse ponto. Significa o quê? Até esse sinal de 2 pontos. Para o auxílio alimentação, de C2 até C6. Para o salário líquido, de B2 até B6. Agora veja, ó, a mesma estrutura aqui, só que utilizando ponto e vírgula. Ó. Ponto e vírgula significa com ou i. Soma B2 com C2. Soma B3 com C3. Eu posso somar todos agora. Ó. Soma D2 com D3 com D4 com D5 com D6. Tranquilo? Então eu posso expressar dessa forma sem problema nenhum. Vai dar o mesmo resultado. Agora veja, naquele item que apareceu multi quer dizer multiplicar. Eu posso tanto utilizar o asterisco, que seria a multiplicação, como posso escrever a função igual multi, abre parênteses, A2, ponto e vírgula B2. Então ele está multiplicando aqui, ó, 2 vezes 3. Tanto aqui como aqui vai aparecer 6. Aqui a ideia, ó, 6 vezes 7, apareceu 42, apareceu 42. Como é a linha 3, ó, igual a 3 vezes B3. E aqui seria qual? Na linha 3, ó, igual multi, no caso aí seria A3, ponto e vírgula, B3. Tranquilo, pessoal? Outra coisa importante que caiu recentemente em concurso foi o símbolo de concatenação. Então, por exemplo, ó, aqui você tem assim, ó, você tem docente em A1, aí aqui tem um espaçozinho, ó, tem um espaço e tem a palavra SEDUC. Aí a pessoa digitou igual a 2, que tem a palavra docente, e quer dizer juntar uma coisa e outra, juntar, concatenar, e B2. Então vai aparecer o quê? Vai aparecer a palavra docente, espaço, SEDUC. Ó, nesse outro exemplo aqui, ó, tem um espaçozinho aqui, ó. Aí a pessoa digitou nesse espaço, ó, igual a 3 e B3. Aí ele juntou a palavra docente, esse espaço, e a palavra SEMEC. Aí ficou docente, espaço, SEMEC. Tranquilo? Eu também poderia digitar a função assim, ó, igual concatenar, aí colocaria os endereços, ó, A2, ponto e vírgula, B2. Também daria certo. Então, qual seria o símbolo para concatenação? Ué, comercial. Símbolo para multiplicação, asterisco. Símbolo para divisão, a barra. Soma, subtração, potência seria o circunflexo, ó. Basta escrever a palavra potência. Se eu escrever assim, ó, igual 2 circunflexo 3 e der um Enter, vai aparecer quanto na célula? Vai aparecer 8. 2 elevado a 3. Se eu escrever assim, ó, igual 5 dividido por 2 e der um Enter, vai aparecer quanto na célula? 2,5. Tranquilo? Outra maneira de expressar multiplicação é escrever multi, de multiplicar. Portanto, realmente o gabarito aí ficou a letra E. Todas são falsas. Próxima. Considerando a seguinte captura de tela de uma planilha no Microsoft Excel, no caso aí, pessoal, para quem vai fazer o concurso da Prefeitura de Parnaíba, será o Office 365. Aqui tanto faz. O resultado é o mesmo. Assinale a alternativa que contém a fórmula correta para calcular a média de todos os valores atuais e posteriores adicionados. Então, olha só, o que ele quer calcular? Ele quer calcular a média de toda a coluna A. Porque ele falou o seguinte, olha, eu quero fazer a média dos valores que estão aí e dos posteriores. Então, ele quer toda a coluna A. Como é que eu expresso toda a coluna A? A, dois pontos, A. Isso aqui significa toda a coluna A. Se eu pegasse A, dois pontos, B, seria toda a coluna A com toda a coluna B. Então, seria toda a coluna A até toda a coluna B. Lembrando, pessoal, que a primeira linha ela vai até a 1.048.576 linhas, ou seja, de A1 até A 1.048.576. Então, aqui seria de A1 até B 1.048.576. Na questão, ele quer a média somente da coluna A, de toda a coluna A. Então, vou escrever o seguinte, ó, igual média, abre parênteses, A, dois pontos, A, fecha o parênteses. Portanto, você marcaria a letra D. Próxima. É uma funcionalidade nativa na guia página inicial para formatação, disponível no Excel Office 365. Será que tem a ver com a criptografia de dados na célula? Tem a ver com formatação? Não.
O alinhamento horizontal do texto tem a ver com formatação? Sim, gabarito letra B. Observe o seguinte, aqui na página inicial, no grupo alinhamento, você vai ver que tem o botão chamado de orientação. Orientação. Então, você tem orientação tanto na horizontal quanto na vertical para os textos. Você pode inclinar texto no sentido anti-horário, no sentido horário, texto vertical, girar texto para cima, girar texto para baixo, etc. Então, observa aqui, ó, essa frase e ela foi alinhada de forma que texto vertical e ela ficou dessa forma, bom? Portanto, você marcaria aí a letra B. Próxima. A imagem mostra uma planilha elaborada no Microsoft Excel em sua configuração padrão, contendo uma lista de tipos de atendimentos, coluna A, e a quantidade de atendimentos realizados na coluna B. Alguns tipos foram marcados como top 3 por serem os 3 mais comuns num determinado período de trabalho de um conselheiro tutelar. Então veja, após ser preenchida com a fórmula igual maior, B2, B7, ponto e vírgula 3, a célula C8 exibirá o seguinte valor. De B2 até B7 é esse intervalozinho aqui, ó, de B2 até B7. A função é a maior. Esse OR vem de ordem. Qual é a ordem que eu quero? A ordem 3, ou seja, eu quero o terceiro maior dentro do intervalo de B2 até B7. Então, quem é o primeiro maior que eu vejo aqui? 22. Ó. Quem é o segundo maior? 20. Quem é o terceiro maior? 15. Quem é o quarto maior? 13. Quem é o quinto maior? 10. Quem é o sexto maior? 9. Então, quem é o terceiro maior? Você está vendo que vale 15. Gabarito letra D. Então, observe o seguinte, ó. No Microsoft Excel Office 365, na função maior é obrigatória a ordem. Então, alguém tentou digitação igual maior a 1, 2 pontos C3, não indicou nada, não indicou a ordem. O que ele vai dizer? Olha, você inseriu um número insuficiente de argumentos para esta função. Não é possível apresentar resultado. Seria número insuficiente de argumentos para a função. Agora veja, ó, imagina que alguém colocou assim, ó, esse intervalo de A1 até C3 com alguns valores. Veja que o 3 está aqui, aqui e aqui. Um usuário escreveu igual maior, ordem, tá aqui, ó, ele quer o primeiro maior. Qual o primeiro maior de A1 até C3? Qual é o primeiro maior que eu verifico aí? 7. Qual é o segundo maior? Veja, ó, quem é o segundo maior? 6. Quem é o terceiro maior? Você está vendo que vale 5. Quem é o quarto maior? 4. Agora veja, quem é o quinto maior? Seria o 3, não é verdade? Mas qual 3? Aquele que vem primeiro. Quem é que desempata? É a coluna ou a linha? A coluna que veio primeiro é a A. A linha que vem primeiro é a 1. Então, a 1 é a primeira. Nesse caso aqui, quem seria a posição do quinto maior? Seria o 3 do endereço A1. Próximo maior, sexto maior, seria o 3 do endereço B2. Quem seria o sétimo maior? Seria o 3 do endereço C3. Agora, quem seria o oitavo maior? Seria o 2. O nono maior seria o 1. E se eu te perguntar, quem é o 10º maior valor? Tem 10 valores aqui dentro? Não, só tem 9. Então, ele vai dizer o seguinte, ó, não existe a posição do número 10. Se eu colocasse um 0, colocasse assim, ó, igual maior, colocasse de A1 até C3, ponto e vírgula 0. Tem a posição 0 aqui? Não, é a partir de 1. Então, isso aqui, ó, vai dar erro de número. Se eu digitar assim, ó, igual maior, A1, 2 pontos, C3, ponto e vírgula, esquecer de colocar o número e fechar parênteses. Esqueci, não foi? Então, ele vai dizer o seguinte, ó, tá faltando um número. Tranquilo, pessoal? Então, maior é obrigatório a ordem. Tem a função contrária, a função menor. O que é que ela vai encontrar? Quem é o primeiro menor? Você está vendo aqui, ó, primeiro menor seria esse 1. Quem é o segundo menor? 2. E assim sucessivamente. Tranquilo, pessoal? Beleza. Se você colocar a posição que não existe, vai haver erro de número. Tranquilo? Então, realmente, o gabarito aí para esta questão foi a letra D. 24. A função máximo do Microsoft Excel, versão em português, retorna o valor máximo de um conjunto de valores. Qualquer Excel, pessoal. Assinale a alternativa que não apresenta uma forma correta de utilização da função máximo. Observe o seguinte.
eu não posso utilizar em funções, por exemplo, se eu digitar assim, igual soma A1, vírgula A2. Essa vírgula aqui, ela não é aceita, pessoal. Tranquilo? Então, não pode haver vírgula para separar argumentos. Então, por exemplo, a letra A estaria incorreta porque tem uma vírgula aqui, ó. Tem essa vírgula. Não pode. Agora, aqui está dizendo o seguinte, ó, igual máximo entre o endereço A5, o valor que está no endereço A5, com os endereços de B5 até B10, com somente o valor 5. Então, ele está comparando tudo isso aqui, ó. Na letra C, quem é o máximo de A5 até B10? Na letra D, só tem uma célula, vai pegar o máximo dessa célula aqui. E na letra E tem o seguinte, quem é o máximo entre o número 5 e o número 10? Quem é o máximo vai sair quanto? 10, porque 10 é o máximo. Entre 5 e 10, o máximo é 10. Então, realmente, o gabarito letra A. Então, veja o seguinte, ó, a função máximo retorna o valor máximo de um conjunto de argumentos e o mínimo retorna o valor mínimo contido em um conjunto de valores. Então, nesse caso aqui, ó, igual máximo de A1 até C3, ó, quem é o máximo nesse intervalo aqui? Ó, o máximo, 7. E aqui igual ao mínimo de A1 até C3. Quem é o mínimo, menor valor? 1. Então, por exemplo, o máximo seria equivalente, nesse caso, a igual maior de A1 até C3, ponto e vírgula, primeiro maior, que é o máximo. E essa função mínimo seria equivalente a quem? A função menor de A1 até C3, ponto e vírgula, primeiro menor. Daria o mesmo resultado. Tranquilo? Agora, veja as pegadinhas que ocorrem em concurso. Vamos lá. Essa primeira e essa segunda estão corretas. Vamos ver aqui, ó. Igual maior, eu já sei que eu quero o segundo maior. De A1 até B2, quem é o segundo maior? Primeiro maior seria 7. Segundo maior seria 4. É que o resultado seria 4. Quem seria o primeiro menor? Primeiro menor que eu vejo aqui, ó. Primeiro menor é 2. Então, marcaria 2. Agora veja, ó, nessa opção aqui. Aqui é que começa as famosas pegadinhas. Olha só. De A1 até B2, tá aqui, ó. De A1 até B2. É tudo isso aqui. O que ele está pedindo aqui? Não é o máximo? Sim. Quem é o máximo que eu tenho aqui de A1 até B2? Quem é o máximo? 7. Então, o máximo é 7. Ou seja, com 8. Quem é o máximo entre 7 e 8? Seria quem? 8. Agora ele vai comparar. Ele pegou o resultado de A1 até B2, quem seria o máximo? 7. E comparou com quem? Com 8. Então, observa que entre 7 e 8, quem seria o máximo? 8. Muita gente poderia pensar e associar a função maior e menor. E poderia resolver colocando assim, ó, erro de número, porque não tem 8 valores. E não tem nada a ver isso. Isso aqui ele está pegando o seguinte, olha, a comparação do máximo encontrado de A1 até B2, que é 7, com o valor 8. Entre 7 e 8, quem é o máximo? 8. Agora o mínimo. Mesma situação, ele vai pegar quem é o menor valor de A1 até B2. De A1 até B2, o menor valor seria quanto? 2. Entre 2 e 1, quem é o mínimo? 1. Então, realmente, você teria estas soluções. Com isso, o gabarito da questão 24 ficou a letra A. Próxima. A imagem abaixo foi extraída de uma planilha da ferramenta Microsoft Excel e exibe a lista de ocorrências registradas em um condomínio. Então, veja aqui, ó, ocorrência, o bloco e o apartamento. Está sendo exibido aqui 9 ocorrências. De A2 até A10 tem 9 ocorrências. Está aqui o bloco e o apartamento, como foi dito. Com base na imagem e considerando que existe um total de 100 registros de ocorrências na planilha, julgue os itens abaixo em verdadeiro ou falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, além, pessoal, desses 9 registros aqui, ainda tem mais 91 registros, tranquilo? Beleza. Então, o primeiro item diz assim: para obter o total de ocorrências registradas para o apartamento 105 no bloco Coruja, pode-se utilizar a fórmula igual conte cis. Pessoal, cis quer dizer que tem várias condições para a contagem. Várias condições para que se possa o quê? Contar. O que ele quer contar? Olha só. De C2 até 101, que são os 100 registros, ele vai contar o apartamento 105. Olha só. Tá aqui, ó, de C2 até C101. Ele vai encontrar quem? O apartamento 105. Colocou entre aspas. Beleza? Agora, com um detalhe. Lembra que o ponto e vírgula pode ser representado com
ou ir de C2 até 101 com um detalhe, o apartamento 105. Com outro detalhe, o bloco de B2 a 101. Qual é o bloco que eu quero? Coruja. Então ele vai contar tudo que tem relação com apartamento 105 ligado ao bloco coruja. Ele vai fazer essa contagem. Então isso aqui seria o quê? Verdadeiro. Próximo item. Para obter o total de ocorrências registradas na planilha, pode-se utilizar a fórmula igual contagem de valores. O que significa contar valores? Quer dizer que ele vai contar todas as células que estiverem o quê? Preenchidas. Então veja, se está preenchido de A2 até A101, ele vai contar esses valores. Aqui também estaria o quê? Verdadeiro. Próximo. Para obter o total de ocorrências registradas no bloco arara, pode-se utilizar a fórmula igual conte-se de B2 até B101, ponto e vírgula, entre aspas, arara. Veja, pessoal, que aqui só tem uma condição. Eu utilizei no singular. Se de B2 até B101, que é justamente a ideia dos blocos. Aqui, ó, blocos, você está vendo? Ó, blocos. O que vai acontecer? Ele vai contar se ele encontrar arara. Tranquilo? Agora observa. E se eu colocasse conte-sis? Também daria certo. Porque o conte-sis é a partir de 1. Pode ser 1, 2, 3 e assim vai. Tranquilo? Nesse caso, ele colocou no singular. Também ele irá contar somente o que ele encontrar de arara, que seria o bloco. Então, isso aqui estaria verdadeiro. Então, o gabarito seria letra A. Tranquilo, pessoal? Então, por aqui eu encerro a correção dessas questões. Baixe o material que está aí no link na descrição do vídeo para que você possa rever essas questões quantas vezes for necessário. Aproveite e acesse meu outro canal, o JEC Plus, para que você possa verificar conteúdos, por exemplo, de raciocínio lógico. Agradeço por você ter acompanhado até aqui. Espero ver você nas próximas aulas. Até mais!